Fala, meus queridos, muito boa tarde. Professor André aqui na área com a nossa oficina de matemática. Gente, a temáticazinha da nossa aula de hoje, vamos continuar, na verdade, falando da área de figuras planas e vamos falar do setor circular. Lembra que a gente estava falando semana passada sobre a área do círculo? Gente, esse setor circular é exatamente um pedaço, é uma fatia desse meu círculo. Beleza? Vamos embora lá. E nós temos que relembrar isso aqui, que é como nós vamos identificar, né? Nós vamos identificar o mapa de uma cidade, bairro, polígono e os setores circulares que representam suas partes. Beleza? Enfatizar nessa parte aí de setor circular. Mostrar que a partir de um esboço que uma área pode ser decomposta em polígonos ou setores circulares. Com muitas resoluções de questões aqui e para cá também. Vamos praticar bastante, resolvendo em muitas questõezinhas aqui em sala. Agora, quando nós vamos entrar aqui na parte de área, seja a área da parte das figuras planas, setor circular, o aluno, ele não pode esquecer essas transformações de unidade. No caso aqui, as medidas de superfície. Pessoal, mas por quê? Entre que nas questões ele pode dar em uma unidade e te perguntar a área em outra unidade de medida. Aí o aluno esquece, né? Essas unidades de medida. Então, na unidade vai desde quilômetro quadrado até o milímetro quadrado. Nós temos o quilômetro quadrado, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro quadrado. Então, nós vamos aqui, ó, desde quilômetro até o milímetro quadrado. Lembrando que cada unidade que você for passando para o lado direito, você vai multiplicando por 100. Se eu estiver voltando para o lado esquerdo, eu vou dividindo por 100. Então, não esquece desse detalhe aí. Por exemplo, agora, a partir da área do círculo, nós vamos chegar onde? Na área do setor circular. Vamos enfatizar bem essa parte da área do setor circular. Qual é a formulazinha da área do círculo? E outro detalhe que eu até comentei com vocês, que é, os alunos, eles entendem, né? Eles confundem, na verdade, círculo, circunferência e esfera. Só são três diferentes? São os três, são diferentes. Primeiro, sabe o que é um círculo? Como vocês podem ver na figura. O círculo é essa região contorno, que está aí de laranja, né? Com essa região interna. E do círculo dá para a gente calcular a área. E qual que é a área do círculo? É π vezes o raio ao quadrado. Que dá para a gente calcular a área dele. Não é verdade? Ah, professor, e a coroa circular? O que é a coroa circular? Olha como é que é o formato de uma coroa circular. Essa região que está aí de roxo, como vocês podem observar, que é a coroa circular. Isso vai ser quem? A área do círculo maior menos a área do círculo menor. Que fica como? π vezes o Rzão ao quadrado menos o Rzinho ao quadrado. Essa que é a área da coroa circular. Beleza? Agora, o setor circular. O setor circular, como eu já disse para vocês, imaginando aí uma pizza, o setor circular é só um pedaço do meu círculo, a fatia daquela minha pizza. Beleza? E tem como a gente calcular a área dele. Observa através desse meu ângulo central.
que a área do setor circular, eu sempre posso fazer o quê? Uma regra de 3. Só como assim essa regra de 3? Tu faz assim, ó, a área do círculo equivale quanto? A 360 graus. Assim como a área do setor equivale ao ângulo alfa. E esse ângulo alfa é exatamente esse ângulo central. Fazendo aí os meios pelos extremos, a área do setor vai ser o quê? πr2 alfa sobre 360. Essa que é a área do setor. Então, a área do setor depende, logicamente, do raio e desse meu ângulozinho alfa. Beleza? Área do segmento circular. Só o que é esse segmento circular? Bora ver aqui a figura para ficar melhor de entender. O que é esse segmento circular? Essa área que está destacada aí de verde. E tem como calcular a dele? Tem. Qual que é a área desse segmento circular? Vai ser a área do setor. Acabei de mostrar a área do setor. Menos o quê? Menos a área do triângulo. E a gente já falou, né? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. É verdade? Tem como calcular a área dele. Aí nós estamos falando aqui de área. E nas questões, os alunos, eles... Pessoal, não sei se nós está falando de área, eu não sei se está falando de perímetro. Aí, meu amigo, tu tem que saber disso aqui também, que é o tamanho do comprimento da circunferência. E você não pode confundir o que é círculo e o que é circunferência. Beleza? Pessoal, o que é um círculo? O que é uma circunferência? Aí eu gosto muito de usar, né, os alunos imaginar coisas do nosso dia a dia. Ah, professor, me diga uma coisa que nos lembra, um objeto que nos lembra uma circunferência. É o quê? Um anel? Um bambolê? Isso é uma circunferência. Agora, o que é um círculo, pessoal? O círculo é uma moeda. A moeda nos remete ao que é a área do círculo. E o comprimento da circunferência tem como a gente saber o tamanho dele. Da circunferência. Qual é a formulazinha? É o quê? 2πr. É a fórmula do quê? Do comprimento da circunferência. Beleza? Então, lá numa questão, se ele perguntar, qual é o tamanho daquela circunferência? Você vai usar a fórmula do comprimento. Qual é o perímetro? Você vai usar a fórmula do comprimento da circunferência. Então, tem que saber o que se trata lá na questão. Beleza? Para a gente poder entrar onde? Para a gente poder entrar aqui nas questões. Bora aqui fazer umas questões aqui bem simples, né? Uns exemplos aqui, envolvendo essa parte aí de setor, círculo e circunferência. Qual é a área de um setor circular que tem um ângulo de 30 graus e um diâmetro de 30 metros? Beleza? Como é que nós vamos chegar, como é que nós vamos calcular a área desse setor circular? Primeiro, se o diâmetro ele é igual a 10 metros, diâmetro é igual a 10 metros, o raio ele é igual a 5 metros. Pessoal, por quê? Porque o raio é a metade do diâmetro. Imaginando aí a figura, tu tem assim, ó. Tu tem aqui. Aí tu tem o setor, como eu já disse, é um pedaço do meu círculo. Tu tem aqui esse ângulo que a questão me deu, que é de 30 graus. É exatamente aquele ângulozinho alfa. E
O raio acabamos de descobrir que é quanto? 5 metros. Professor, e qual que é a forma da área do setor circular? O setor circular, você vai jogar na fórmula aí. Qual que é a área do setor circular? Fica π R2 vezes alfa dividido por 360. Isso aqui é esse alfa? Como já disse, é o ângulo de abertura ali do meu setor. Que fica, a área do setor é igual π vezes o raio, já descobrimos, que é 5 ao quadrado. O ângulo alfa é 30 sobre 360. Simplificando aqui, aqui fica 1 e aqui fica 12. Qual vai ser a área do nosso setor circular? 5 elevado a 2 dá 25. Fica 25π sobre 12 metros quadrados. Essa é a área desse setor circular. Beleza? Então, fica ligado aí que nós vamos usar muito nas questões essa fórmulazinha aqui. Questão 2. Uma praça, ela tem um formato circular. E o diâmetro é 20 metros. Calcule quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher essa praça. E aí? Ele quer saber quantos metros quadrados. Ele está perguntando o comprimento ou ele está perguntando a área? Até, ó, para preencher essa área da praça. Até a própria questão diz aí, né? Então, mas fica ligado que se o diâmetro é igual a 20 metros, o raio é o quê? É a metade, que é igual a 10. Beleza? Agora vamos calcular a área dessa praça, saber quantas gramas vai precisar. A área do círculo é o quê? πr ao quadrado. Então, a área, ele pediu para tu usar o π valendo 3,14. Fica 3,14 vezes 10 ao quadrado. Que fica a área é igual a 3,14 vezes 100. E a área é igual a 314 metros quadrados. Beleza? Essa é a área dessa praça. Próximo exemplo. Calcule a área da região sombreada. Como vocês podem observar, essa região aí que está destacada, essa região que está sombreada, é o quê? É um setor circular. Professor, mas a questão precisa especificar que é um setor? Não. Como já disse, né, um setor circular é um pedaço, né, do nosso círculo. E eu vou calcular como? Usando a fórmulazinha de quê? Do setor circular. A área do setor é igual π R2 alfa sobre 360.
A questão me deu o ângulo alfa, como vocês podem ver aí na figura, que é de 40 graus. E nos deu também quem? O raio, que é de 6. Então, a área aí do setor é igual π vezes 6 ao quadrado vezes 40 sobre 360. Simplificando aqui, o 40 com 360, aqui fica 1 e aqui é igual a 9. A área vai ser igual, a área do setor é 36π sobre 9. Pessoal, ainda dá para simplificar? Dá para simplificar ainda, né? Dá para ficar o 36 aqui com 9. A área equivale a 4π é a área desse setor. Beleza? Agora, o pessoal dava para fazer de outro jeito? Também dava, né? Como falei lá no começo, dava para a gente fazer também usando regra de 3, né? Como? Você compara, sabendo a área do círculo é πr ao quadrado e a área do setor é igual ao resultado que a gente quer encontrar. Próximo aqui. Um terreno circular, ele deverá ser cercado com uma tela de arame. Sabes que esse terreno ele possui 30 metros de diâmetro. Quantos metros de cerca serão necessários para contornar esse terreno? Então, o diâmetro é igual a 30 metros. Logicamente, o raio é a metade, que é 15. Ah, ele quer contornar. Ele quer contornar o terreno. Contornar é o que? O comprimento da circunferência. O comprimento, a fórmula é o quê? 2π vezes o raio. Aí fica o comprimento 2 vezes π vezes o raio, que é 15. Então, vai ser o quê? 30 vezes π metro para poder contornar. Pessoal, e esse π? Ele vale aproximadamente 3,14. Como a questão não especificou, não disse nada a respeito, a gente pode deixar o quê? Em função de π. Beleza? Olha aí. Próxima questãozinha aqui. Envolvendo essa parte aí de setor circular. Agora ele quer saber a medida do ângulo central. Beleza? Então, vou dar aí 2 minutos aí na tela para a questão 5.
Esse setor circular, bora imaginar aqui a figura desse setor circular, né? Nós temos aqui o setor que é 5 centímetros, o raio, né? Nós estamos atrás desse ângulo alfa. Aqui vale 5 centímetros. E a questão, né? Ele deu a área desse setor. Ele disse que a área desse setor vale quanto? É 25 centímetros quadrados. E ele quer que tu use o π valendo 3. E nós vamos atrás aqui desse ângulo alfa. Beleza? Pode até partir da área do setor. A fórmulazinha da área do setor qual é? É π R2 vezes alfa sobre 360. Aí fica, a área do setor, a questão me deu ali, ó, que é 25. É igual, o π também ela deu, que aqui usa 3, vezes R ao quadrado, o raio é 5, então fica 5 ao quadrado, vezes alfa, dividido por 360. Fazendo aqui os meios pelos extremos, fica 3 vezes 25 vezes alfa é igual a 25 vezes 360. Bora lá, que a gente pode começar a cancelar. Esse 25, ele simplifica com esse 25. Ficou, quem vai ser o alfa? O ângulozinho central é 360 dividido por 3. O alfa é igual a 120 graus, que está aí na letra B de bola. Então, a gente partiu dessa áreazinha área de setor e conseguimos descobrir esse ângulo central. Beleza? Bora partir para nossas questões aqui de vestibular. Olha aí. Qual que é a área dessa região sombreada? Então, como vocês podem ver aí, nós temos aqui um setor circular. Cadê o nosso ângulo alfa? Esse ângulozinho alfa, quanto? 40 graus. E o raio aqui vale quanto? 6. Então, na hora que fala, professor, região sombreada, você tem que observar, o que é o círculo. Ele está falando aqui de um setor circular, então tem que estar ligado qual que ele está especificando aqui. E no caso, ele está falando de quem? De um setor circular. A área desse setor circular, qual é? Π R2 alfa sobre 360. Aí fica a área é π vezes 6 ao quadrado vezes o alfa, que é 40, sobre 360. Simplificando, aqui fica 1 e aqui fica 9. Então, a área do setor é igual a 36π sobre 9. Dividindo aí, a área desse setor é igual a 4π. Professor, se nessa questão ele quiser saber a área desse círculo. A fórmulazinha da área do círculo é o quê? Π R ao quadrado. Beleza?
Questão 2 aí. Então, geralmente, gente, foi só na primeira questão você não substituiu o π. Então, a questão, ela vai dizer, adote o π igual a 3, adote o π igual a 3,14, ou adote o π igual a 3,1. Então, depende da questão, né? Porque o π é um número aí irracional. Então, qual que é a área desse setor? Então, ele me deu aqui, ó, ele me deu o ângulo central, que é de 120 graus. E ele me deu aqui o raio, que é de 5 centímetros. E o π especificou aí na questão, que é igual a 3. Então, lá na área, na fórmulazinha da área do setor circular, é π R2 alfa sobre 360. A área do setor é π vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes o ângulo central, 120, sobre, bora substituir logo o π por 3. Aqui é 3, né, que é o valorzinho do π, sobre 360. Simplificando aqui fica 120, aqui fica 1 e aqui fica 3. Simplificando 120 com 360. Agora, esse 3, simplificando com esse aqui, fica 1. Então, a área do nosso setor circular, ela é igual a 5 elevado a 2, que é 25. Então, fica 25 centímetros quadrados, que com certeza aí é a letra C. Beleza? Então, o setor é um pedaço do meu círculo. Questão 3. A figura abaixo, ela mostra um círculo que representa uma região cuja área é de 600 metros quadrados. No círculo está destacado um setor circular definido por um ângulo central. Então, observe que esse ângulo central aí, ele é de 24 graus. Quantos metros quadrados mede a área da região representada por esse setor circular? Qual vai ser a área desse setor circular? Então, observa aí, ó, ele me deu esse ângulozinho central, não é verdade? E ele também, ele deu a área do círculo. Ele diz que a área desse círculo vale quanto? 600 metros quadrados. Aqui, tu vai fazer usando regra de 3. Professor, não dá para a gente fazer usando a área do setor circular, não? Não dá para a gente usar porque ele não me deu raio. E até dá para a gente descobrir o raio. Descobre a área, pela área que ele me deu ali, descobrir o raio. E ele também não me deu nada referente ao π. Como é que a gente vai fazer esse tipo de questão aqui? Vai fazer uma regra de 3. Ele deu aqui a área. E a gente sabe aqui o valor em graus. A área do círculo, que é 600 metros quadrados, logicamente equivale a 360 graus. Eu quero só 24 graus, que é o meu setorzinho ali. Isso aqui equivale à área desse setor circular. Que, gente, o setor circular dá para a gente também fazer usando regra de 3 as questões. Fazendo agora aqui, ó, os meios pelos extremos. Fica 360 vezes a área
é igual a 24 vezes 600. 360 vezes a área. 24 vezes 600, quanto é que dá? 14.400. A área desse setor é 14.400 dividido por 360, que a área dele equivale a 40 metros quadrados. 40 metros quadrados, que está exatamente na letra B de bola. Então, professor, como já disse lá no começo, dá para a gente fazer usando a área do setor? Só se a questão especificasse lá o raio. Questão 4. Calcule a área de uma coroa circular, onde o raio menor é 2 e o raio maior é o triplo do raio menor. Então, ele diz que o Rzinho é igual a 2 centímetros. E o raio maior, ele diz que é o triplo. O que é o triplo? É 3 vezes o raio menor. Então, 3 vezes 2, o raio maior equivale a 6 centímetros. Agora, o que é a formulazinha da área da coroa? Gente, o que é uma coroa circular mesmo? Tu tem aqui um círculo, né? E tu tem aqui o outro círculo, que é exatamente essa região aqui, ó. Só como é que eu vou calcular a área dessa região? É a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, a área da coroa circular é o π vezes o Rzão ao quadrado menos o Rzinho ao quadrado. Então, a área da coroa circular é igual a π vezes Rzão ao quadrado, 6 ao quadrado, menos o 2 ao quadrado. A área da coroa circular é π vezes 36 menos o 4. E a área da coroa circular é igual a 32 π centímetros quadrados. Essa aqui é a área dessa coroa circular. E o π, a gente pode deixar em função de π, quando a questão não especifica nada a respeito dele. Olha aí, questão 5, a gente já fez umas parecidas com essa daqui. Ele me deu o ângulo central, que é o alfa, que vale 30 graus, e me deu o raio desse setor circular. Beleza? 2 minutinhos aí na tela para questão 5.
Então, a fórmula da área do setor circular qual é? É π R2 alfa sobre 360. Então, a área do setor é igual a π vezes o raio 4 ao quadrado vezes o ângulo alfa, que é 30, sobre 360. Simplificando aqui o 30 com 360. Aqui, ó, é 1. E aqui dá 12. Simplificando o 30 com 360. Então, a área do setor circular é igual a 16π sobre 12. Ainda dá para a gente simplificar o 16 com o 12. Dividindo aqui por 4, a área é igual a 4π sobre 3 centímetros quadrados. Essa é a área desse setor circular. Questão 6. Olha a questãozinha aqui do Enem, que foi essa questão aqui, e diz assim: numa campanha eleitoral, para as recentes eleições realizadas no país, o candidato de um determinado partido realizou um comício que lotou uma praça circular, com 100 metros de raio, supondo que em média havia 5 pessoas por metro quadrado. Uma estimativa do número de pessoas presentes a esse comício é de aproximadamente... Quanto aí, né? Então, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? Nós temos que calcular a área dessa praça. Pessoal, mas como é que eu vou calcular a área dessa praça? Ele disse que essa praça tem o quê? Essa praça tem um formato circular. Como vocês podem ver, formato circular. Ele me deu o raio, que vale 100 metros. E deu uma informação muito importante. Ele disse que tinha o quê? É 5 pessoas por metro quadrado. Então, como é que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos calcular a área dessa praça, que é π vezes o raio ao quadrado. O π ele me deu, ó, fica 3,14 vezes, quanto é que vale aí o raio? 100 ao quadrado. A área é igual a quanto? É 3,14 vezes 10.000, que é 100 ao quadrado. Multiplicando aí, dá quanto? É só a gente deslocar a vírgula o quê? 4 casas para a direita. Que a área dessa praça vai ficar 31.400 metros quadrados é a área dessa praça. Agora, o que a gente faz aí? A questão deu outra informação sobre a quantidade de pessoas. Ela disse que tinha o quê? Cada metro quadrado tinha 5 pessoas. Cabia, na verdade. Então, se a praça tem 31.400 metros quadrados, vai ter uma estimativa de quantas pessoas? Regra de 3 aí, né? Fazendo os meios pelos extremos, x é igual a 31.400 vezes 5.
Multiplicando aí dá quanto? Um total de 157 mil pessoas. Que isso daí está na letra E. 157 mil pessoas é o gabarito aí da sexta questão. Então, a questãozinha aí do Enem envolvendo essa parte aqui de círculo. Questão 7. O setor circular, ele tem um raio que é de 6 centímetros e um ângulo central que é de 72 graus. Ele quer saber a área desse setor circular. Então, vamos especificar de novo como é que é esse setor circular. Nós temos aqui o nosso setor. Ele me deu o ângulo central de 72 graus e um raio que mede 6 centímetros. Então, qual que vai ser a área desse setor circular? Então, a área do setor é π R2 alfa sobre 360. Aí fica a área do setor π vezes o raio 6 ao quadrado vezes 72 sobre 360. Bora simplificar. Simplificando aqui, ó. Aqui fica 1 e aqui fica 5. Aí fica a área do setor circular. É 36π dividido por 5. Pessoal, mas as alternativas ela não estão em número fracionário. É porque a gente dá para dividir, ó. 36 dividido por 5 é 7,2 π centímetros quadrados, que é 36 dividido por 5, que com certeza aí está na letra C, 7,2 π. Beleza? Próxima questão. Olha aqui, ó. Eu tenho um setor circular que ele tem 5 centímetros de raio. E a área dele é igual a quanto? A 25 centímetros quadrados. Ele quer que tu use o π valendo 3. E ele quer saber a medida do ângulo central. Então, nós temos aqui, ó, o raio é igual a 5 centímetros. A área desse setor é de 25 centímetros quadrados. E o π, ele quer que tu use valendo 3. E nós estamos atrás de quem? Daquele ângulo alfa. Então, para a área do setor circular, que fica π R2 alfa sobre 360. Área do setor, 25, é igual, π igual a 3. 3 vezes 5 ao quadrado vezes alfa sobre 360. Fazendo os meios pelos extremos, fica 3 vezes 25 vezes alfa é igual a 25 vezes 360. Esse 25
vai embora com esse 25. Quem vai ser o nosso ângulo central? 360 dividido por 3, que é igual a 120 graus, que está na letra B de bola. Beleza? A próxima questão. A questão me deu esse ângulo alfa, que ele vale aí 150 graus. Como vocês podem observar, esse ângulo é o ângulo central. Ele quer que tu use o π agora valendo 3,1 e quer saber a área desse setor. Então, gente, bora anotar todas as informações. O que é esse 9 aí nesse meu círculo, nesse meu setor circular? Esse 9, logicamente, quem é? É o raio. O alfa, a questão me deu, que é quanto? 150 graus. O π, a questão quer que tu use valendo o quê? 3,1. Vamos atrás de quem? Da área do setor circular. Aí fica π R2 alfa sobre 360. Aí fica a área do setor, o π 3,1 vezes 9 ao quadrado vezes o ângulo alfa sobre 360. Então, a área do setor é igual a 3,1 vezes 81 vezes 150 sobre 360. Então, bora multiplicar, né? 3,1 vezes 81 vezes 150, que dá 37.665, dividido por 360. Que isso daqui é aproximadamente 105 centímetros quadrados. Dá 104 e umas frações aí, que isso é aproximadamente 105, que está na letra A. Beleza? Então, questãozinha também interessante sobre essa parte aí de setor circular. Aí, como eu falei, né? Quando a gente for resolver esse tipo de questão, tem questões que a gente faz usando regra de 3, como a gente fez aqui algumas aqui usando regra de 3. E a área do setor circular nada mais é do que uma regra de 3, onde ele faz o quê? Essa relação com a área do círculo, que vale 360 graus, com esse nosso ângulo central, que depende da questão. E ele pode dar todas as outras informações e pedir o valorzinho desse ângulo central, como a gente já fez uma questão aqui. Então, e, logicamente, saber identificar, saber quem que é um raio, saber quem que é o ângulo central, para a gente poder calcular a área desse círculo, se a questão perguntar, ou pedir também a área do setor circular. E outras questões também que a gente respondeu lá no comecinho, que é saber a diferença. Quando é que na questão está falando sobre o comprimento da circunferência? Quando é que na questão está falando sobre a área do círculo, a área do setor circular? Se você vai dar uma volta em torno de uma praça circular, você vai calcular o perímetro dela. Você vai cercar uma praça circular, você vai calcular o perímetro dela. Beleza? Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.